Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vocês vão conversar comigo enquanto eu faço meu café. Combinado? Pode ser? Ah, o que é muito oportuno, porque o que eu quero falar tem muito a ver com atividades manuais. Na verdade, pelo título vocês já sabem, eu quero falar sobre trabalho em geral. E você vai perceber logo de início, né, que o que eu tô falando sobre trabalho não tem a ver apenas com as nossas atividades remuneradas. Mas se uma coisa que tem uma coisa que eu li nessa semana, na verdade semana passada, e faz parte de um livro que eu tô lendo ainda, então eu vou recomendar livros nesse vídeo. Tem um livro muito bom, cara, muito legal, que chama Trabalho, Propósito e Descanso, do Bernardo Shaw. E tá sendo uma leitura muito legal, muito boa. E eu quero compartilhar algo aqui que eu venho pensando depois que eu li esse livro, né? E muitas coisas aqui têm a ver com o que o Bernardo fala lá, então eu recomendo muito a leitura do livro. Eu acho que eu vou indicar mais um livro ainda, vamos ver se a conversa direcionar para onde eu tô pensando que vai. Quando eu paro para gravar esses vídeos, eu não faço roteiro. Não sei se vocês talvez pensem que eu faço roteiro ou se fica muito óbvio que eu não faço pelo jeito que eu vou falando, né? Fica meio desorganizado. Não é a minha intenção. Na verdade, a minha ideia aqui é conseguir, de alguma forma, ser mais espontâneo. Vocês veem que os vídeos quase não tem cortes. Quando tem algum corte é só porque eu precisei fazer mesmo para ficar mais fluido, mas na maior parte das vezes eu tento só ir conversando para poder compartilhar o que eu tô pensando. Da mesma forma como eu faria se você tivesse sentado numa mesa comigo, ou como eu faço às vezes com os meus irmãos quando eles vêm aqui em casa. A gente tá sempre recebendo os irmãos aqui, seja para igreja caseira, seja para tomar café, enfim. E eu tento reproduzir mais ou menos como eu converso aqui nos vídeos, né? Eu tô fazendo café numa prensa francesa, então eu acabei de escaldar a prensa, como vocês podem ver. Ela tá escaldadinha. E aí eu já moí o café também. Eu usei um moedorzinho elétrico, que não é muito preciso, tá bom? Pra você que curte café, ele não é muito preciso. Essa moagem tá até, acho que fina demais pra prensa, mas vai dar tudo certo, tá bom? Eu gosto de café na prensa, além de me ajudar a economizar, comprar filtro de papel. Não é o único motivo, eu gosto, acho que fica um pouquinho mais encorpado. Se você nunca tomou, experimenta, que é muito bom. Mas enfim, o que isso tem a ver com o que eu vou falar? Tem um pouco a ver, apesar de não ser de propósito, é só um momento oportuno para eu falar o que eu queria conversar aqui com vocês. Mas atividades manuais são muito importantes para nós, porque elas também são trabalho. Logo no começo desse livro, quando eu estava lendo, o autor, o Bernardo, começa a fazer uma... Opa! Tem que focar, senão não dá, né? Começa a fazer a elaborar um pensamento, né? Um questionamento, na verdade, sobre o nosso entendimento a respeito do que é trabalho. E a primeira coisa que ele fala é que é muito comum para nós, para a sociedade em que a gente vive, que trabalho seja definido como a atividade que te faz ganhar dinheiro, né? Que te permite ganhar dinheiro, na verdade. E tá correto? Não, pelo menos não completamente. Por mais que o entendimento comum sempre é muito importante para se comunicar, né? Então, muitas vezes você saber o que as pessoas pensam, entender o que as pessoas pensam sobre trabalho vai te ajudar a comunicar de maneira assertiva quando você estiver falando de trabalho. Mas é óbvio que o contraste principal que o Bernardo faz no início do livro é o que a sociedade entende por trabalho hoje e o que a Bíblia entende por trabalho. E aí, quando você vai olhar para a palavra, fica claro que a Bíblia não entende trabalho como atividade remunerada. Até porque trabalho vai existir na história da humanidade muito antes de dinheiro existir, né? O dinheiro, na verdade, facilita as transações, as trocas, né?
Mas trabalho existe muito antes disso. E aí que é interessante, meus amigos, porque ele até faz uma brincadeira, né, um exemplo assim, se você parar para pensar, sua mãe, na maioria dos casos, né, em vida comum, assim, sua mãe cozinhou para você a vida inteira, você nunca pagou ela por isso, você teria coragem de dizer que aquilo não é trabalho? E não, claro que não. Trabalho é o que nós fazemos, né? São muitas coisas que nós fazemos é trabalho. Ele dá um exemplo, por exemplo, que muitas pessoas têm. Ele dá um exemplo, por exemplo, não tá correto, né? Mas ele dá um exemplo de quando ele estudava no exterior e a única atividade dele era estudo de maneira integral. Ele estava estudando e ele estava lá com a família e por estar estudando integralmente, né, durante todo o dia, ele não tinha um emprego, né? E as pessoas não consideram isso trabalho. Elas não acham. Então elas acham que você não está trabalhando, se você está só estudando. Mas são muitas as formas de trabalho, né? Seja atividades manuais, como fazer um café, ou seja, lavar uma louça, ou seja, limpar a casa, ou cuidar dos filhos, ou então estudos intensos, ou não tão intensos, são trabalhos, né? A intensidade não define especificamente, mas trabalho envolve mais do que ganhar dinheiro, por mais que ganhar dinheiro seja, sim, muito importante para o trabalho. Mas, aqui vem uma coisa importante. É comum que o mundo defina, que as pessoas em geral definam trabalho por ganhar dinheiro. Não só por definirem trabalho por ganhar dinheiro, é comum que o mundo defina as coisas de maneira alienada das escrituras, né? Afinal, descrentes são aqueles que não creem, e por não creem, eles não levam a Bíblia como regra de vida, né? Mas nós, cristãos, muitas vezes definimos trabalho justamente da mesma maneira que descrentes definem trabalho, como o mundo define trabalho. E é muito comum que nós pensemos exatamente isso, que na igreja, os crentes costumam pensar exatamente como o mundo, que trabalhar é ganhar dinheiro, né? Então, qual o seu trabalho? O seu trabalho é o seu emprego, a sua posição remunerada, né? E é muito bom que o trabalho nos dê a oportunidade de ganhar dinheiro, mas o trabalho é mais do que isso, né? O trabalho é mais do que apenas ganhar dinheiro. Pensando dessa forma, você pode pensar nas inúmeras formas, por exemplo, de ganhar dinheiro que são ilícitas, erradas. E a Bíblia não vai considerar isso trabalho, né? Nós não deveríamos, pelo menos, considerar isso trabalho. Alguém que está traficando drogas, ou... Eu não vou nem citar muitos tipos de formas de ganhar dinheiro que nós não deveríamos considerar trabalho, né? Mas o fato é assim, o que então a Bíblia considera trabalho? Como a Bíblia define trabalho? E aí é muito interessante, porque a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ir para o começo de tudo, onde trabalho começa na Escritura, né? Muitos crentes, inclusive, vão abraçar a ideia de que trabalho é uma forma de ganhar dinheiro, muito por causa da maldição do pecado, né? Que aparece em Gênesis 3, onde Deus diz que o homem comeria agora do suor do seu trabalho, né? E tá vendo? Então, o trabalho é aquilo que me faz suar e permite comer, não é? Ou seja, é aquilo que eu faço para ganhar dinheiro, para sustentar a minha família. Não tá errado de um todo que trabalho tem a ver com isso, mas tá errado dizer que isso é trabalho. Por quê, meus amigos? Porque o trabalho vem antes mesmo da queda. Portanto, a gente não pode definir trabalho como algo fruto da maldição da queda. A maldição da queda tem a ver como o trabalho vai ser desenvolvido. Muito porque o homem não perdeu a imagem de Deus, mas tem uma imagem distorcida agora. Você vai ver, por exemplo, o que acontece depois de Gênesis 3, é o homem tentando exercer domínio, fazendo trabalho na terra, mas de maneira totalmente depravada, né? Mas você vai perceber que trabalho existe antes da queda. Por exemplo, Deus planta um jardim e põe Adão para cultivar o jardim, para guardar o jardim, para ser alguém responsável, ou seja, trabalhar. Adão tem que cuidar das coisas e tem que dar nome às coisas. Ou seja, Adão tem um trabalho. E esse trabalho ele vem antes do pecado. Então,
você concorda comigo que seria errado a gente definir trabalho como fruto do pecado? Mas aqui vem uma coisa muito importante que, quando eu li o Bernardo falando sobre isso, eu fiquei muito grato por ter lido o que eu li. Quando ele observa que, na verdade, o trabalho na Bíblia não inicia com Adão. Na verdade, o trabalho inicia com o próprio Deus. É verdade. A Bíblia diz que Deus criou os céus e terra. E isso foi obra das suas mãos, isso foi trabalho das suas mãos. Deus fez isso, Deus trabalhou nisso. E ele viu as coisas ficarem boas. Agora, mais que isso, né? Gênesis começa dizendo pra gente que a terra estava um caos, estava sem forma e vazia. E o que nós vemos a seguir é uma série de trabalhos exercidos por Deus para trazer ordem à sua criação e ver tudo ficando bom. Portanto, quando Deus instrui Adão a trabalhar, Deus não está falando, Adão, eu te criei e agora você vai trabalhar para mim, né? Deus não criou um escravo. Não, pelo contrário. Deus criou para si o homem para que ele desse continuidade ao seu trabalho. O homem trabalha porque Deus trabalha. E isso, meus amigos, muda tudo. Porque quando nós enxergamos trabalho a partir da ótica das escrituras, nós vamos perceber o seguinte, que ao longo de toda a narrativa cósmica, ou seja, desde as escrituras, a criação, até os dias de hoje e o que há de vir, Deus, ele não está fazendo os homens trabalharem e suarem por causa do pecado. Não, na verdade, todos nós, de certa forma, temos trabalho, mas os nossos trabalhos podem ser vistos por óticas diferentes. Quando você faz parte do povo redimido, do povo de Jesus, você faz parte do povo que agora trabalha para dar continuidade à obra de Deus. Mas eu sei que sempre que a gente chega nesse ponto, uma das coisas que fica mais confusas para a gente mas tudo isso parece bem distante do meu trabalho. Por exemplo, talvez esteja me assistindo e seja um porteiro. E tá pensando, como é que ser porteiro tem a ver com a obra cósmica da redenção e dar continuidade ao trabalho de Deus? Ou então, você pode estar me ouvindo e ser um caixa de supermercado, ou então um advogado, ou então um pedreiro. São várias as coisas que você pode pensar aqui, onde você se encaixa, como o meu trabalho se encaixa na obra da redenção. E para entender isso, você precisa entender o propósito do trabalho divino, né? Em Gênesis, o propósito do trabalho divino é trazer ordem, trazer estabilidade, trazer... acho que ordem é a melhor palavra ao caos que existe na Terra, né? E é interessante porque nesse livro, o Bernardo traz uma palavra, né, que ele diz que não aparece ali nesse começo de Gênesis, mas que vai aparecer ao longo de todo o Antigo Testamento, que é uma palavra muito, muito usada em todo o Antigo Testamento, para definir justamente esse trabalho divino de trazer harmonia, ordem, paz. E o nome dessa palavra é Shalom. Shalom abraça tudo isso, paz, harmonia, ordem. Portanto, o trabalho divino tem a ver com trazer Shalom à Terra. E a ordem divina ao homem tem a ver com expandir a Shalom de Deus por toda a Terra. Mas depois da queda, né, esse plano que foi interrompido pela desobediência e o pecado humano, Deus não para o seu plano de trazer Shalom à Terra. Pelo contrário, ele vai encontrando amigos ao longo de toda a narrativa bíblica para, através desses homens, mesmo que aquele plano tenha sido interrompido naquele momento, mesmo que esse plano ainda vai ter um desfecho final e que vai literalmente abraçar todo o universo com a Shalom de Deus, essa tensão que há entre a ruptura do pecado e a consumação do plano de Deus é onde nós vivemos. E onde nós vivemos é nossa responsabilidade nesse espaço de tempo entre a queda e a consumação, que nós, o povo da redenção, os amigos de Deus, trabalhemos em todo o mundo para produzir Shalom. E como nós produzimos Shalom com o nosso trabalho? Né? Fazendo isso a fim de trazer harmonia, a fim de trazer segurança, a fim de trazer paz,
a fim de trazer ordem. Você pensando agora dessa perspectiva, você pode perceber muito melhor, com muito mais facilidade, como tudo que nós fazemos pode sim colaborar com o plano de Deus de trazer Shalom, né? É interessante porque realmente tudo, meus irmãos, quando eu olho para minha casa, eu vejo muitas coisas em que as mãos de homens e mulheres diferentes produziram coisas que hoje trazem Shalom para minha casa, né? O fato de eu estar aqui na minha casa é um apartamento pequenininho, mas é um prédio, tem toda uma estrutura que traz segurança, que traz harmonia, que traz paz. O fato de eu poder estar aqui agora, o fato de você estar agora conseguindo acessar um vídeo, assistindo da tela do seu celular, da TV, ou do computador, ou do seu tablet, né? O fato de você conseguir estar me vendo agora. Pessoas trabalharam para trazer Shalom. Algumas delas reconhecem isso por crerem em Deus, outras não creem em Deus e não reconhecem isso, mas pela graça de Deus, Deus deu sabedoria para as pessoas produzirem Shalom na terra, né? E isso é tão importante, porque é aqui que as profissões, desde a que a gente enxerga maior prestígio, até aquelas que não são tão reconhecidas pelas pessoas, todas elas, se vistas da ótica da palavra, podem ser caminhos pelos quais nós produzimos Shalom, sejam remuneradas ou não remuneradas. Um estudante que faz isso para a glória de Deus estuda para produzir Shalom, né? Uma mãe que cuida dos seus filhos produz Shalom cuidando dos seus filhos, né? Alguém que cozinha, que faz um bom prato de comida, está fazendo isso para produzir paz, harmonia, segurança, ordem, num mundo em que ainda está, de certa forma, depois do pecado. A Maggie, sempre que ela escuta alguém ali passar no corredor, aqui tem um corredor, ela late ferozmente, como se ela fosse assustar alguém. Maggie, não! O fato é que tudo que nós fazemos, tudo, pode se unir ao plano de Deus de trazer Shalom, de trazer paz, de trazer harmonia no mundo. Como você vê isso no seu trabalho? Pensa agora em como você trabalha. Seja no seu emprego, seja estudando, seja cuidando da sua casa, em toda atividade que você exerce hoje, no que você faz com as suas mãos, mesmo que sejam coisas pequenas. Agora eu faço um café, que sim, se a minha mente e se o meu coração estiverem servindo a Deus, tal como o próprio Senhor instruiu o seu povo a lembrar, o Senhor, meu Deus, é um. Eu devo amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Quando isso está em mente, eu me lembro de quem eu sou, daquilo do qual eu estou ligado e o que Deus espera de mim nesse mundo. Ele espera que eu produza Shalom, desde as coisas mais simples, desde arrumar uma cama. E aqui vai uma indicação de outro livro que a Jamie leu esses dias e ela compartilhou bastante comigo, que é o Liturgia do Ordinário, da... Caraca, fugiu o nome dela agora, uma autora super famosa, cara. Esse livro é super famoso. Tish Warren, isso, da Tish Warren, Liturgia do Ordinário. E ela estava compartilhando comigo justamente esse ponto. Como a autora compartilha, que muitas vezes ela pensava que arrumar a cama era uma perca de tempo, porque daqui a pouco a gente vai desarrumar tudo de novo. Quem nunca pensou assim, né? Eu confesso que eu já pensei assim também. E às vezes ainda penso, mas aí eu lembro do que eu preciso lembrar, né? Eu me lembro do que eu preciso lembrar. Tá errado isso, né? Mas ela fala como o próprio ato de arrumar a cama nos lembra de que um dia o universo esteve em desordem e Deus trouxe ordem. Tá vendo como é o mesmo conceito, né? As coisas simples do dia a dia. Lavar uma louça, ou então fazer um trabalho muito elaborado. Pense num médico que vai fazer uma cirurgia, num cirurgião. Ele vai trazer ordem àquilo. Tal como Deus trouxe ordem, tal como Deus mantém ordem nas coisas, agora alguém vai entrar em parceria com Deus para trazer ordem em uma situação. Seja numa situação crítica, como uma cirurgia que pode fazer com que a vida de alguém dependa daquilo, até uma coisa mais simples, como lavar uma louça para que as coisas estejam organizadas, arrumar o seu guarda-roupa, estudar,
organizar os seus documentos, a forma como as coisas estão acontecendo no seu trabalho ou em qualquer área da sua vida. Trabalho não tem a ver só com ganhar dinheiro, ok? Ganhar dinheiro é uma bênção também. E sim, nós precisamos ganhar dinheiro para poder também trazer mais shalom, trazer mais paz, segurança, harmonia. Mas quando nós colocamos ganhar dinheiro como objetivo do trabalho, nós perdemos de vista a coisa mais importante, que é estar em parceria com Deus para trazer paz, segurança, harmonia e ordem ao mundo. Faz sentido? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Comenta alguma coisa, cara. Faz um comentário aí. Pô, essa reflexão vale a pena você comentar aí pra gente pensar juntos. Se inscreve no canal se não for inscrito. E se já é inscrito, vê se você não ativou o sininho, cara. Quando você ativa o sininho aí, tem um sininho pra você ativar. Quando eu posto o vídeo, sai uma notificação pra te lembrar de assistir o vídeo, beleza? Então, valeu. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou.